criança com inteligência rara vê o irmão caçula à beira da morte. A maneira que ele agiu é de assustar. Existem situações em que a execução de uma ação pode resultar na vida ou na morte de alguém. Tudo depende da velocidade em que as coisas acontecem e das ações corretas ou erradas que alguém pode exercer. O jovem Nicholas, de apenas 7 anos, passou por uma pressão como essa e teve que agir como se fosse um adulto. O que ninguém esperava era como isso poderia acontecer. Para entender um pouco melhor a história desse garotinho, primeiro é necessário entender a história de sua mãe, Luana. Ser mãe solteira nunca é uma tarefa fácil para ninguém. E ter que lidar com a criação dos filhos, com as contas a pagar brotando na porta, ter que dar carinho e ainda alimentar, não são tarefas fáceis. Atos que praticamente fazem uma mulher dedicar uma vida inteira e abrir mão de muitos sonhos e projetos. Tudo porque o pai, que deveria estar presente, não foi responsável o suficiente para exercer sua obrigação. E ser mãe solteira de 2 filhos novos é uma situação ainda mais complicada. E assim era a vida de Luana. Quando Luana engravidou de Nicholas, estava prestes a se formar na faculdade de enfermagem. Seu grande sonho era um dia se tornar médica. Mas como os estudos para isso ainda eram muito caros para ela, a jovem decidiu começar sendo enfermeira para assim ter condições de partir para a medicina quando tudo estivesse estabilizado. O que Luana não imaginou é que ao longo desse percurso, ela iria se apaixonar por um homem enganador, que a deixaria nas mãos não apenas uma, mas 2 vezes. Luana conheceu Diego em meados de 2012, quando começaram a namorar e entraram juntos na mesma faculdade. Tudo parecia perfeito, pois ele a ajudava nas matérias em que tinha mais dificuldades e até mesmo no transporte, já que sua casa era bem distante do campus da universidade. Os dois estavam de fato intensamente apaixonados, e no calor da juventude, mesmo tomando todos os cuidados, Luana engravidou. O primeiro indício de Diego poderia não ser aquilo que ela idealizava em sua mente ainda inocente. Foi quando o rapaz sugeriu que ela fizesse um aborto. Luana, que era totalmente contra essa prática, recusou de imediato e colocou Diego contra a parede, exigindo que ele se preparasse para assumir seu compromisso de pai. Diego, que era filho de um homem importante na cidade, foi bem relutante quanto a isso, com medo de um escândalo e de que isso pudesse prejudicar a campanha política que seu pai estava organizando. De qualquer forma, ele acabou ficando ao lado dela até que Nicholas nascesse. E ainda no primeiro mês de vida do garoto, Diego anunciou que iria para os Estados Unidos para dar uma melhor condição de vida para eles. Luana não era totalmente favorável ao distanciamento do pai de Nicholas, mas com a faculdade trancada e as contas cada vez maiores, acabou concordando com a situação e passou a cuidar, com a ajuda da mãe, do filho recém-nascido. Nos primeiros meses, Diego sempre ligava e enviava dinheiro para que Nicholas tivesse tudo do bom e do melhor. A vida de Luana e seu filho parecia estar entrando nos trilhos. E apesar do fato que Diego se tornava mais distante a cada mês que passava, os anos seguintes acabaram passando sem grandes sustos ou dificuldades. O que Luana não imaginava é que isso não duraria muito tempo. Enquanto dirigia por uma rua de Boston, no estado de Massachusetts, Diego acabou se envolvendo em um acidente de carro, onde feriu uma mulher americana que passeava de patins pela calçada. Apesar de não ter sido responsável pelo acidente, a polícia americana acabou encontrando garrafas de cerveja no banco de trás do carro de Diego e descobrindo que ele estava em situação ilegal no país. Diego então foi deportado de volta ao Brasil. E por ter saído de casa brigado com o pai, o melhor a se fazer foi ir morar com Luana e seu filho em um pequeno apartamento no subúrbio. Apesar de feliz com a volta do pai de seu filho, Luana notou rapidamente que Diego estava mudado e cheio de hábitos que não tinha antes de ir embora. Ele agora fumava e bebia muito, e com a depressão por causa de ter sido obrigado a voltar para o Brasil, estava sempre desempregado e de mau humor. Ainda assim, Luana lutou pela união do casal e, sem planejar, acabou ficando grávida do seu segundo filho, João Miguel. Logo após o nascimento do seu lindo filho caçula, Luana exigiu uma nova postura de Diego.
pois as economias que ele tinha trazido da América do Norte estavam chegando ao fim e as crianças precisavam de recursos para viverem bem. Completamente desligado da realidade, Diego procurou o pai, que ao invés de ajudá-lo a tomar uma atitude sensata, deu a ele a escolha de ir para a Europa estudar, desde que se afastasse da menina, que, segundo ele, só trazia problemas para suas vidas. Sem dizer nada para a mãe de seus filhos, Diego entrou em um avião com destino a Lisboa e simplesmente sumiu no mundo, deixando Luana e 2 pequenas crianças para trás. Desesperada com a atitude egoísta do ex-companheiro, Luana não tinha outra opção a não ser ir à luta para garantir que seus filhos não morressem de fome. Ela então arrumou um emprego de faxina na própria faculdade onde estudou e um bico de garçonete nas quintas e sextas de um bar que ficava perto de sua casa. O grande problema para Luana era que sua mãe, que sempre a ajudou como pôde, acabou adoecendo gravemente e ficando internada assim que as coisas pioraram. Por isso, ela não teve outra alternativa a não ser deixar seu bebê de apenas 4 meses sob os cuidados do seu primogênito, Nicolas, que era um garoto extremamente inteligente. Dessa forma, nas noites de quinta e sexta, Nicolas seria o guardião de João Pedro, já que a babá do dia não poderia ficar até tarde por causa da escola. Nos primeiros dias dessa nova rotina, Luana chorava escondida toda vez que se arrumava para ir trabalhar no bar, enquanto seu filho, inocentemente, lia os livros de enfermagem que ela ainda possuía, dizendo que um dia ele também seria um grande médico. Isso fazia Luana sorrir e até mesmo tirar forças de onde não tinha, para garantir que o sonho do seu filho não fosse interrompido, como o dela foi. O que ela não sabia era que esse hábito inocente de Nicolas salvaria a vida de João Miguel. Eram 7 horas da noite de uma quinta, quando Luana terminou de trocar sua roupa de faxineira pela roupa de garçonete. Ela esquentou comida para Nicolas e preparou a mamadeira de João Miguel para que o irmãozinho mais velho desse na hora marcada. Não era a primeira vez que o garotinho ficaria com o irmão, e ele já parecia bastante habituado. Como o bar ficava praticamente debaixo de sua casa, ela se sentiu um pouco segura, já que caso alguma coisa saísse fora dos eixos, bastava o filho mais velho ligar para o celular dela ou até mesmo gritar pela janela, que ela só precisaria subir as escadas do prédio correndo para resolver a situação. O grande problema é que justamente naquela quinta-feira, o bar estava completando 5 anos de existência. Uma banda foi contratada para tocar durante toda a noite, justamente na noite em que uma tragédia estava destinada a acontecer. Depois de preparar tudo para os seus 2 meninos, Luana pôs João Miguel para dormir no berço, que ficava na sala, e deixou Nicolas assistindo TV no sofá, que ficava bem próximo de onde seu irmãozinho dormia. Ela deu um beijo no seu rapazinho e foi trabalhar. Tudo estava correndo muito bem, como todas as noites anteriores. Nicolas, de hora em hora, ia até o berço para conferir se o seu irmão estava molhado ou acordado. E ele sempre avaliava bem a situação para ter certeza se era necessário gritar por sua mãe ou não. O garoto, sempre muito esperto, estranhou que, apesar da música no bar estar muito alta, seu irmãozinho parecia dormir tranquilamente. E assim ele pensou: se essa música alta está me incomodando, por que não está incomodando ele? Intrigado com aquilo, Nicolas resolveu voltar ao berço e verificar seu irmãozinho mais de perto. Ele parecia dormir tranquilamente, mas o garoto sentia que algo estava errado. Foi então que ele sentiu um cheiro forte de leite azedo saindo da boca do bebê. Nicolas chegou seu nariz mais perto para sentir o odor um pouco melhor e percebeu que não escutava a respiração de João Miguel. Imediatamente, ativado por alguma espécie de instinto, o garoto de 7 anos começou a balançar o irmão caçula para que ele acordasse. Mas, para seu desespero, o pequeno João Miguel simplesmente não reagia a nenhum dos estímulos feitos por seu irmão. Nicolas correu até a janela e começou a gritar desesperado por sua mãe. A visão que ele tinha do bar era bastante limitada por causa do toldo que cobria as cadeiras na calçada. E por 3 ou 4 vezes ele chegou a ver a mãe passar com uma bandeja na mão. No entanto, a música estava alta demais para que ela pudesse escutar sua voz.
Agindo o mais rápido que podia, Nicholas correu até um celular e fez a ligação. Enquanto o telefone tocava, ele continuava a tentar estimular os movimentos do caçula, que continuava sem reação. O telefone de sua mãe tocou até cair na caixa de mensagem, onde Nicholas deixou um recado que era puro desespero e agonia. Mas ele sabia que não podia ficar esperando sua mãe conferir as ligações. Então teve a ideia de ligar para o corpo de bombeiros. Infelizmente, no exato instante em que a socorrista atendeu no outro lado da linha, o aparelho celular descarregou completamente. E Nicholas se sentiu extremamente culpado por ter ficado jogando seu game favorito enquanto assistia televisão. O menino entrou ainda mais em desespero e correu em direção à porta. O grande problema é que em situações como essa, quanto mais desesperado uma pessoa fica, piores parecem ser suas decisões. Ainda mais quando se trata de uma criança de apenas 7 anos. Na tentativa de abrir a porta e correr para gritar por ajuda, Nicholas acabou quebrando a chave na fechadura e assim ficou preso em casa com seu irmão à beira da morte. Nicholas disse mais tarde que mesmo com a música tocando alto, logo abaixo de sua casa, era como se seus ouvidos de repente se desligassem de tudo e o seu cérebro se transformasse em um relógio, começando a funcionar de uma maneira que ele nunca viu igual. Mesmo tendo passado apenas 2 minutos entre todas essas suas tentativas, o tempo parecia uma eternidade para o garotinho de 7 anos, que tinha agora a obrigação de se transformar em um herói. Nicholas era jovem, inexperiente, mas sabia que se não fizesse algo, seu irmão iria morrer. Então ele fechou os olhos e começou a repassar as imagens que viu nos livros de enfermagem de sua mãe. Ele se lembrou, quase como se fossem fotografias gravadas em sua mente, de boa parte dos primeiros socorros que ficavam nas últimas páginas de um dos volumes velhos da estante. Assim, recordou de ter visto uma situação semelhante àquela que o seu irmãozinho estava passando e, sem ter muito o que fazer, decidiu agir. Nicholas chegou ao ouvido bem perto da boca do irmãozinho e não escutou sua respiração. Teve a impressão de escutá-la fraca demais, mas ainda assim não tinha certeza. Então ele abriu a boca de João Miguel e percebeu que havia vômito nos cantos e no fundo da língua do bebê. Rapidamente ele pegou o irmão no colo e o tirou do berço, correndo com ele para o sofá. Ele o virou de barriga para cima e, com a fralda limpa que a sua mãe tinha deixado dobrada na sala, ele começou a limpar a secreção que estava na boca do seu irmãozinho. Apesar de fazer isso muito bem feito, ele percebeu que não mudava e que precisava fazer alguma coisa a mais. Como um milagre, Nicholas agiu como se fosse um verdadeiro adulto. Ele se lembrou perfeitamente das fotos do livro e reproduziu tudo o que era necessário com perfeição. Primeiro, ele ajeitou o irmão um pouco melhor, com a barriga para cima, e elevou a cabeça do bebê para que o queixo ficasse num ângulo favorável. Em seguida, mesmo sem ter certeza do que estava fazendo, colocou sua boca na boca de João Miguel e soprou da maneira que achava que devia ser feita uma respiração boca a boca. Então percebeu que um pouco de ar começou a passar pela garganta do irmão. Ainda forçando sua mente para se lembrar o que mais continha no livro, Nicholas levou 2 dos seus dedinhos bem no meio do peito de João Miguel e começou a pressionar de qualquer jeito, torcendo para que sua tentativa fizesse algum tipo de sentido. Ele ficou repetindo esses movimentos, fazendo respiração boca a boca no irmão e aperto com os dedos no seu pequeno tórax. O procedimento que ele fez não durou mais do que 1 minuto. Mas como se ele estivesse sendo guiado por um anjo, logo os olhos de João Miguel se abriram e o bebezinho começou a tossir. Assim que Nicholas limpou o pouco de vômito que ainda derramou da boca do irmão, Luana arrombou a porta, desesperada por causa da mensagem que tinha recebido do seu filho. Ela encontrou seu primogênito segurando o caçula no colo, com um semblante calmo, como o de um médico profissional. Depois de tudo explicado, Luana entendeu o que tinha acabado de acontecer com seu bebê. Foi uma broncoaspiração, que é quando uma pessoa inspira o vômito ou um corpo estranho e fecha as vias aéreas, e é um dos grandes temores dos pais de recém-nascidos.
De qualquer forma, o pior já tinha passado. E se não fosse a curiosidade e interesse de Nicholas pelos livros e de sua incrível inteligência para uma criança de 7 anos, o destino do seu irmão poderia ter sido muito pior. Depois da história se espalhar, Nicholas foi convidado por uma antiga professora de Luana para contar em uma palestra como agiu diante dessa emergência. O que eles não sabiam é que a palestra, na verdade, era apenas uma desculpa para realizarem uma surpresa à família, dando a Luana uma bolsa integral na faculdade, além de um estágio remunerado, já que faltava pouco para ela se formar. Assim, a valente mãe solteira pôde trabalhar um pouco menos e finalmente concretizar o seu curso. Hoje ela trabalha em um respeitado hospital particular e Nicholas e João Miguel ficam com sua avó, que se recuperou da doença que tinha. Enquanto a você, amigo, o que você achou dessa história? Acreditam que tudo o que aconteceu foi graças à inteligência única de Nicholas? Ou que, de fato, houve uma intervenção divina com o anjo da guarda guiando seus passos? Deixe o seu comentário e se inscreva no canal para conferir mais histórias sensacionais como essa. Até lá, no nosso próximo vídeo.